E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, no primeiro vídeo dessa série aqui, desse Diário de Fé, em que eu tô contando pra vocês como tem sido passar por esse momento difícil na minha saúde, depois que eu descobri que eu tava aí com um escorregamento vertebral já num nível avançado, como que tem sido esse processo, né? No primeiro vídeo eu conto pra vocês sobre isso, como foi descobrir isso, e o primeiro milagre que o Senhor operou na minha vida, que foi o fato dele ter me dado paz e segurança no momento caótico. Então uma paz, uma segurança que excede o entendimento humano, ou seja, não tem razão, não tem lógica, mas eu estou em paz. Gente, seguinte, eu sempre oro ao Senhor pedindo algumas coisas em nível espiritual. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou orar, eu peço coisas para o Senhor, não só materiais, não só físicas, mas também alguns aperfeiçoamentos espirituais. O Senhor sempre me respondeu. Inclusive, o Espírito Santo recentemente tem me lembrado de orações que eu fiz quando eu era criança, coisas que eu pedia quando eu era criança e que hoje eu vejo o Senhor respondendo. Vejo o Senhor respondendo essas orações que eu plantei lá atrás, orações que eu fiz quando eu ainda era criança, com o coração completamente ingênuo, completamente entregue ao Pai. Eu fiz essas orações e hoje eu vejo Deus respondendo essas orações na minha vida. E nesse ano eu orei muito, gente, por fé. Eu queria que o Senhor aumentasse a minha fé. Eu queria ter uma fé mais forte, mais inabalável. Queria e quero, né? Desejo viver uma fé capaz de me levar a ver o sobrenatural, capaz, sabe, de me fazer crer ainda mais no Senhor. Uma fé, gente, uma fé maior. Eu queria isso. E é algo que você não consegue fazer de forma externa. Não é algo que você força. Ou você tem fé ou você não tem fé. E você precisa do próprio Deus amplificando essa fé dentro de você. É por isso que é tudo sobre Ele. Nós não somos nada, nós precisamos de fé. E quem dá fé é Ele. E a Bíblia me garante que se eu pedir por mais fé, Ele também me dá. Então eu comecei a pedir por fé ao longo desse ano. E aí, gente, eu estava refletindo sobre tudo isso que está acontecendo na minha vida, sobre essa questão da minha coluna e tudo mais. E eu, de verdade, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu acho que não vai ser muito bem entendida pela maioria das pessoas, mas essa é a verdade, então eu vou ser honesta aqui com vocês. Eu realmente acredito que tudo isso faz parte da resposta de Deus para aquilo que eu tenho pedido. Eu sei que parece loucura, eu sei que a gente vive numa sociedade em que não se aceita a dor, não se aceita o sofrimento, todo mundo busca a vida perfeita, todo mundo quer viver assim, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E óbvio, isso é natural, mas a gente precisa lembrar que nós somos seres humanos e que Deus usa muito do sofrimento para nos ensinar, muito mesmo. Muito. A Bíblia compara o sofrimento a uma gestação. Ela compara a dor das vidas às dores de parto. Então é como se o sofrimento ele fosse o processo para gerar algo novo, o processo para se gerar vida. Porque após a gestação tem um nascimento de um novo ser humano, de uma nova vida. Então, gente, nós vamos sim passar por adversidades e o Senhor vai sim usar isso para nos ensinar e para nos colocar num novo nível de intimidade com Ele. Então eu realmente creio que tudo isso que está acontecendo faz parte da resposta de Deus às minhas orações pedindo por fé. Porque agora eu estou numa situação que não está na minha mão. Não tem o que fazer, porque nós seres humanos a gente se engana muito, a gente fica muito assim, você já percebeu que quando é uma coisa que tem uma explicação lógica, a gente tira Deus de jogo? Como se Deus só operasse naquilo que a gente não sabe explicar? Gente, o milagre não é só sobre o que nós não sabemos explicar, o milagre é sobre quem fez. E não sobre saber explicar ou não. Então, por exemplo, o simples fato de você usar um remédio e ele funcionar para você, isso já é um milagre, isso já é a mão de Deus permitindo que esse remédio funcione para você, permitindo que pessoas tenham a capacidade de desenvolver esse remédio. Tudo isso já é um movimentar, já é um agir de Deus e nós devemos agradecer e ver o Senhor em todas as coisas. Então, o milagre não é sobre saber explicar o feito ou não, é sobre quem está fazendo aquilo. Mas como Deus sabe do nosso coração duro, da nossa dificuldade de crer em determinadas coisas, existem situações em que o Senhor vai permitir que nós passemos, situações em que nós não temos explicação, situações que nós não temos o que fazer, que as nossas mãos ficam simplesmente atadas, para que a gente não tenha para onde recorrer, para que a gente não tenha
como explicar aquilo, a não ser glorificar a Ele, a não ser enxergar Ele no meio daquela situação. E é exatamente isso que eu acho que Deus está fazendo comigo. Eu estou numa situação em que eu preciso me agarrar a Ele mais do que nunca e ver o sobrenatural acontecendo. Então eu estou numa expectativa muito grande, gente, pelo que Deus vai fazer nesse processo e como eu vou sair dele e como vai ser incrível receber mais uma resposta de oração. Esse eu vejo como o segundo milagre de Deus, a resposta de Deus à minha oração. Então, gente, com esse vídeo eu queria mostrar para vocês que Deus responde orações e esse é mais um dos milagres, é mais um dos feitos da grande graça de Deus e do seu grande amor de ouvir as orações da gente. E eu queria muito influenciar você, contagiar você a olhar para os seus problemas, a olhar para as suas dores e começar a enxergar Deus agindo no meio delas. Começar a ter esperança, sabe? Que nasça esperança no seu coração. Que você olhe para o problema e não enxergue somente a dor, somente a dificuldade, mas enxergue o que Deus pode fazer a partir disso. Como Ele vai ser glorificado, como Ele vai ser exaltado. Porque, gente, tudo deve ser feito para a honra e glória do Senhor. E eu sei que através da minha saúde, do meu testemunho, o nome de Deus será glorificado, será exaltado em todo o tempo. E isso é um grande privilégio. Poder ser instrumento para glorificar o nome de Deus é de fato um grande privilégio. Então, com o vídeo de hoje, eu queria compartilhar com vocês mais esse entendimento que o Senhor me deu a respeito daquilo que eu estou vivendo. O Senhor está respondendo às minhas orações como sempre respondeu. E que você possa levar isso para a sua vida. Que você possa usar desse meu testemunho e aplicar também na sua vida. Qual é a dor que você tem passado? Algo que não afete a sua saúde, mas que afeta outra área, talvez sua vida financeira, ou o seu relacionamento conjugal, ou o relacionamento com seus filhos. Eu não sei exatamente qual é o problema, mas qual é a dor que você está vivendo. Pare de fugir da dor e se concentre nela, olhe para ela, encare essa dor de frente. O que está acontecendo na sua vida? Analisa, reflete sobre o que está acontecendo, conversa com o Senhor, tenta entender o que o Senhor quer que você gere, que seja gerado dentro de você ao longo desse processo. Não desperdice os processos de Deus na sua vida. Não ignore o que está acontecendo, simplesmente passe por cima, nem fique recorrendo a coisas que não vão resolver. Mas pare, reflita, por que isso está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar com essa dor? Se concentre nela e vai ser bem melhor de passar por esse período. Não se concentrar no sentido de ficar murmurando, remoendo, fazendo a dor amplificar. Não isso, mas no sentido de aceitar que você está passando por isso e o que isso significa. O que Deus quer tratar. Eu realmente quero te influenciar, quero te contagiar a viver os processos que Deus tem colocado na sua vida com mais profundidade. Aproveite a escola do Senhor, porque ela é perfeita, maravilhosa e nenhuma outra escola pode gerar aquilo que a escola do Senhor gerará na sua vida. Deus abençoe e até a próxima.